Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo e hoje vou-vos falar sobre uns livros que, para quem o lê, é uns livros que vai marcar a vossa vida. Por isso eu espero que gostem e vamos passar ao vídeo. Para começar, eu vou-vos falar assim um bocadinho sobre quais são os livros que eu vou trazer aqui ao canal neste vídeo. E esses livros é basicamente dois volumes, que é duologia, Guerra que Salvou a Minha Vida e A Guerra que Me Ensinou a Viver. Os livros que eu vos trago aqui neste vídeo são uma duologia que vai, para quem vai começar a ler estes livros, vai ficar com estes livros marcados na sua vida de uma maneira totalmente diferente. E estes livros são A Guerra que Me Salvou a Vida e também A Guerra que Me Ensinou a Viver, que é uma duologia mesmo perfeita. Para começar este vídeo, eu vou começar por falar da autora destes dois livros, que é a Kimberly Brubaker Bradley. O meu inglês é mesmo muito mau, desculpem. E digamos, vou começar por falar dessa autora. Acabou por nascer no estado de Indiana, nos Estados Unidos. Formou-se em Química e depois começou a estudar um curso de Medicina, com a qual acabou por desistir depois de 6 semanas de estudo. As duas paixões desta autora sempre foi escrever e também ler vários livros. Digamos que estas duas atividades foram aquelas que ela tentou conciliar durante a sua vida, principalmente com o trabalho que ela tinha de ser uma investigadora. Acabou porque neste ano de investigação acabou por desistir desta carreira, dedicar inteiramente à escrita dos livros, e hoje temos, digamos, dois livros mesmo muito maravilhosos que marcam muito, como eu vou-vos falar neste vídeo. Atualmente vive em Bristol, na Inglaterra, juntamente com o seu marido e os dois filhos de ambos. É verdade que ela vive com a sua família rodeada por montanhas e florestas. Digamos que as suas obras sempre foram obras que criaram assim uma crítica internacionais, e estas críticas acabaram por ser umas críticas excelentes por esses meios, por aquilo que ela escreveu nas suas obras. Esta autora já tinha 20 livros publicados durante a sua vida, e alguns deles acabaram por também ter os seus prémios e nomeações literárias ao longo da sua carreira. Para começar a falar destes dois livros, decidi falar individualmente, ou seja, vou falar sobre a sinopse de um, a sinopse do outro, para depois, mais tarde, eu dizer a minha opinião somente dos dois em conjunto, mas acho que seria também perfeito eu falar neste vídeo destes livros em separado. Então, para começar, eu vou falar sobre o primeiro desta duologia, que é A Guerra que Salvou a Minha Vida. Neste livro acabamos por ter acesso a algumas memórias de uma rapariga, principalmente como é que ela, desde que ela nasceu até a idade, até o momento em que apresenta esta história, ou seja, temos alguns momentos da vida desta protagonista. E digamos que tudo o que esta protagonista conhece é tudo o que vê através da janela do seu apartamento, desde a sua infância, que ela não sai da sua casa, do seu apartamento na cidade de Londres. Ela sempre viveu com a mãe e com o irmão, mas era sempre proibida de sair do seu apartamento, e então tudo o que ela vivia, tudo o que ela via era sempre naquele apartamento, sempre através da janela que ela tinha disponível. E algo que nos é apresentado não só na sinopse, mas também através da história, é que esta protagonista acabou por nascer com o pé aleijado, que era, digamos, um dos problemas que algumas crianças acabam por nascer. E isto, digamos, era um motivo para que a sua mãe sempre a odiasse, que a mãe sempre se sentisse envergonhada por ter uma filha com o pé aleijado. Digamos que isso foi um dos motivos para a mãe a começar a tratar mal, a maltratá-la e principalmente escondê-la no seu apartamento. E isso é, digamos, o grande motivo por ela nunca ter saído daquelas 4 paredes de onde vivia. Só que tudo muda com a aproximação da guerra. Todas as crianças de Londres eram transportadas para várias famílias do interior da Inglaterra, ou seja, saíam da cidade de Londres para ir para várias localidades mais no centro da Inglaterra. Com essa guerra acaba por dar um grande motivo à nossa protagonista para conseguir fugir com o irmão e poder pelo menos ter a possibilidade de viver uma vida digna, mesmo sabendo que tem um pé aleijado.
E a família que acolhe estes dois irmãos acaba por ser uma família mesmo muito carinhosa, que os ama incondicionalmente, mesmo não sendo filhos desta mesma família. E durante esta estadia que está com essa família, a protagonista acaba por aprender a ler, a escrever e principalmente a montar a cavalo. E algo que nos mostra neste livro é a forma como ela aprende a andar a cavalo, mesmo tendo o seu pé aleijado. Algo que podemos ver neste livro é que a protagonista acaba por saber como é que, qual é o significado da sua felicidade quando faz amigos pela primeira vez e quando começa a aprender a fazer coisas simples da vida. Acho que é mesmo muito bom quando ela percebe que pode fazer amizade, viver uma vida normal e sem estar escondida num apartamento e principalmente entre quatro paredes. Só que algo que podemos ver também neste livro é como é que a nossa protagonista vai fazer quando o passado volta à tona, quando o passado volta para, digamos, a pôr à prova que uma guerra pode mudar mesmo muito a vida e quem sabe salvar a vida da protagonista. Digamos que este é o sinopse deste volume. Neste volume de A Guerra que Me Ensinou a Viver, podemos ver a continuação da vida da protagonista do volume anterior e aqui podemos ver que as infelicidades e tudo o que tinha corrido mal tinha ficado principalmente no passado desta protagonista. Quando ela se muda definitivamente para a casa daquela família que os acolheu no volume anterior, ela pode, digamos, contar com o amor da família e com um amor muito grande e verdadeiro, principalmente sentir como é que esse amor acaba por fazer um novo sentido à vida e é algo que podemos ver um significado de viver totalmente diferente e acho que é isso que é também muito bom de ler neste livro. Só que para além de tudo o que aconteceu, a guerra que nos apresenta neste, que é, digamos, a Segunda Guerra Mundial, acaba por nos mostrar que o seu fim está muito longe de chegar, trazendo assim, digamos, alguns medos que nunca acabam, ter várias coisas, principalmente surpresas que nunca acabam de surgir, principalmente. Durante este livro, principalmente este segundo volume, temos a possibilidade do sentimento que esta protagonista tem quando tem que, digamos, acolher uma judia na sua família, sabendo que esta jovem fugiu da Alemanha por causa de tudo o significado que tem por trás da Segunda Guerra Mundial, que nós podemos ter acesso a isso, está nos registros da história, que é como é que Hitler ia atrás de todos os judeus. Então aqui temos esse significado dessa história quando a protagonista tem que aceitar uma judia digamos, na casa dela. Até podemos ter esse acesso de como é que ela reage e tudo que envolve esse mundo. E algo que podemos ter neste livro é a dúvida em que esta protagonista tem, sabendo se ela era mesmo uma espiã do regime do Hitler ou então uma aliada no meio desta confusão toda. Eu acho que é uma dúvida para esta criança é digna, mas é uma verdadeira dúvida que muitos de que viveram esta guerra acabam também por ter, mas vai acontecer neste livro, vai quebrar todas essas dúvidas que tinham durante a leitura. E algo que podemos ver neste livro é a forma como a protagonista teve que aprender a aceitar as coisas que a vida trazia e principalmente acreditar nela própria, principalmente na família que a acolheu a ela e também a capacidade principalmente de superar o medo e é claro o amor que tem na sua vida. Para além da Segunda Guerra que ela tem de tentar sobreviver, é uma das coisas que nos apresenta neste livro é ver como é que esta guerra pode ajudar ela a viver de uma maneira diferente e tentar criar um elo com pessoas que muito provavelmente ela nunca imaginou obter. E agora chegou aquele momento que é um dos momentos que calhar eu gosto mais, assim um bocadinho, de falar aqui no meu canal e também em vários vídeos, que é falar sobre a minha opinião sobre estes dois livros, que é A Guerra que Salvou a Minha Vida e também A Guerra que Me Ensinou a Viver. E estes dois volumes é uma ideologia de uma história mesmo muito impressionante e nestes dois livros acaba por, digamos, ter muito conteúdo que nos ensina mesmo muito. Para além de termos
uma vida que vive durante a Segunda Guerra Mundial, também podemos ver todos os conflitos que esta rapariga tem que viver. E algo que eu gostei mesmo muito é que no título destes dois livros fala sobre a guerra que ensinou a viver, a guerra que salvou a vida, mas também podemos ver como é que a palavra guerra tem dois significados, que para além de ser a guerra, que é a Segunda Guerra Mundial, também temos a guerra interior, através daquilo que a protagonista sentia, e acho que isso foi mesmo algo muito bom nestes dois livros, que é ver essas duas guerras que estão a ser vividas durante estas duas histórias, ver esse duplo significado de uma guerra mundial, mas também uma guerra interior. E acho que é mesmo muito bom podermos ver isso, porque atualmente, hoje em dia, temos duas guerras a acontecer, uma entre a Ucrânia e a Rússia, e também a guerra no Meio Oriente. E aqui podemos ver, pelo menos uma noção de como é que essas pessoas que são inocentes, que vivem no meio dessas duas guerras, estão a sentir. E acho que este também é um dos livros que nos trazem isso de uma maneira mesmo muito maravilhosa. E algo que também podemos ver nestes dois livros é como é que a protagonista fez de tudo para sobreviver, seja na sua infância, quando foi maltratada pela mãe, como também durante os acontecimentos que é descrito nestes dois livros. Podemos ver como é que esta protagonista acaba por sobreviver fugindo da própria casa durante o início da guerra, e também podemos ver como é que ela teve que aprender mais coisas, e principalmente ter que aprender coisas que o irmão mais novo já sabia, só porque ela tinha um pé aleijado. E podemos ver também outras coisas que marcam a vida de crianças. Digamos que estes dois volumes não é história de adultos, mas sim histórias de crianças, e podemos ver como é que as crianças conseguem captar muita coisa, e talvez muitas dessas coisas que elas vivem durante a sua infância pode marcar a vida delas e totalmente trazer essas mesmas marcas que elas aprendem durante as crianças, enquanto a fase mesmo de criança, de adolescente, podem levar para a vida adulta. Essa fase assim de crianças acaba por moldar essas mesmas pessoas para que no futuro mostrem determinadas coisas. E acho que isso também é muito presente nestes livros, que é essa possibilidade de mostrar uma opinião totalmente diferente. Uma pessoa que pode apenas ter uma vida perfeita, em que vai brincar na rua com os amigos, pode ter uma família perfeita que dá tudo e mais alguma coisa. Aí temos uma determinada pessoa que vai se tornar um adulto totalmente diferente, e aqui podemos ver que muitas das dificuldades esta protagonista, que é uma criança, passa, acaba por marcar mesmo muito, e talvez moldar o pensamento desta pessoa, independentemente dos acontecimentos que ela vive no meio de uma guerra, como também no meio de uma vida simples, perfeita, maravilhosa, tipo uma vida de contos de fadas. Ver esse contraste e ter estes livros como prova que nos dão que as crianças, todas as crianças principalmente, têm vidas diferentes, e como é que temos essa possibilidade de ter esse pensamento de como há pessoas que estão demasiado fúteis e outras pessoas, crianças, que acabam por ter uma vida marcada pela guerra. Gostei mesmo muito nestes dois volumes, é ver como é que há situações que aqui são descritas que talvez as pessoas dos dias de hoje estão muito difíceis de pensar que vão vivenciar essas coisas, como por exemplo os ucranianos nunca imaginarem que estão a viver numa guerra. Eu acho que é mais ou menos essa comparação que eu posso ter destes dois livros, que é a possibilidade de ver coisas que nunca pensei que pudesse vivenciar, mas há sempre essa possibilidade, e estes dois livros acabam por mostrar isso mesmo. Mas se calhar o primeiro volume, que é A Guerra que Salvou a Minha Vida, é apenas essa possibilidade, porque podemos ver uma vida que é depois vivenciada pela guerra, e acho que isso é um dos temas que ninguém está à espera de viver. Algo que também gostou mesmo muito nestes dois livros é ver como é que uma vida pode ser marcada também não só por uma guerra, mas também pelas situações precárias, como tendo pouca comida para comer e ter que viver sabendo que não sabe até quando vai conseguir ter
comida novamente em cima da mesa, que é assim, uma situação mesmo muito mal, que as guerras ou qualquer outras temas assim muito marcantes acabam por nos trazer, que é muito difícil hoje as pessoas terem esse acesso, que é ter a possibilidade de ter muito pouca comida e sem saber quando voltará a ter a mesa cheia de comida, esbanjar, digamos, o dinheiro em comida e não se preocupar com aquelas pessoas que talvez possam estar a passar fome. Eu acho que é mesmo muito impressionante ver também nestes dois livros, que na minha opinião é um dos livros que devia virar clássicos e devia ser uma leitura obrigatória para todas as pessoas que queiram ler. Principalmente acho que podia ser mesmo muito bom estes livros talvez serem já adquiridos para o Plano Nacional de Leitura, principalmente para as escolas. Acho que também é um dos livros mesmo bom para esse quadro. Podemos sentir assim um bocadinho os maus tratos esta criança vive durante o início deste primeiro volume. Neste primeiro volume, que é a guerra que salvou a minha vida, podemos ver vários acontecimentos de maus tratos e isso acaba também mostrar um bocadinho de como é que a criança vítima de maus tratos acaba por, quando tem uma família que gosta dela, acaba por ter esses momentos que, quando sabe que faz mal, ela sente-se reprimida ou já saber, digamos, o que fazer. Algo mesmo muito marcante neste primeiro volume. Podemos ver aquela família que a acolhe e diz: eu não vou te bater, eu não vou sequer tocar-te, porque não é assim que eu acho que é a educação. Podemos ver como é que isso acontece e como esses maus tratos que esta protagonista viveu acaba por marcar mesmo muito uma criança. E como eu já vos disse, esta é uma história que passa também no início da Segunda Guerra Mundial, ou seja, podemos ver este tema muito presente aqui nos livros. Uma situação difícil de viver, que é sobreviver a uma guerra, seja ela uma guerra mundial ou uma guerra como está acontecendo, que é uma guerra no Meio Oriente, ou uma guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Ou seja, são duas que não são assim globais, não estão mundiais, é duas guerras que acabam por nos juntar muitas pessoas. Uma leitura essencial para qualquer pessoa que exista no mundo, até as pessoas que acham que sabem tudo. Este livro acaba por dar a lição de que simples é o que vale a pena. Eu acho que o que eu sinto é que já falei demasiado, mas não sei o que é. Está muito presente no segundo volume, a guerra que me ensinou a viver, a possibilidade de a gente ver também como é que os nossos entes inscritos, principalmente os homens, vão ter que ir para a guerra lutar pelo seu país. E isso podemos ver neste segundo volume, que é também algo que achei também um bocadinho importante ser falado e de ser mencionado num livro como este. E algo mesmo muito difícil foi ver como é que essas pessoas que estão muito perto de nós têm que servir um país numa guerra, nem que seja numa guerra mundial, como é aqui falado, e ver como é que as pessoas que é da família e dessa que vão lutar acabam por não ter aquele aperto no coração, sem saber assim muitas notícias sobre o bem-estar dessas famílias que foram lutar. E acho que isso também é um bocadinho difícil, que é essa possibilidade de ver como é que a gente tem um determinado filho que vai lutar e sem saber se volta a vê-lo vivo, se vai ter que o vê-lo dentro de um caixão, que acho que é também algo mesmo muito, marca mesmo muito este livro, principalmente porque também vemos como é que o amor entre a mãe e um filho não é afastado por causa de uma guerra, sem saber se esse amor acaba por sobreviver a essa guerra ou acaba por ser corrompido por causa da morte de um deles, principalmente da morte daquele que vai lutar. Aqui neste livro acabamos de ver também que não precisamos de muita coisa, podemos viver com as coisas mais simples da vida e principalmente podemos ver neste livro a possibilidade de sermos felizes está dentro de nós, no nosso coração, e apenas temos que o encontrar. Uma mensagem mesmo muito grande se tira destes dois livros que já apresentei neste vídeo. Bem, este é o vídeo. Nada, mas mesmo nada me faz mais feliz do que poder falar sobre estes dois livros que valia a pena ser falado. Então estes dois livros valem o tempo que este vídeo tem. Se querem mais vídeos sobre livros assim que trazem uma mensagem muito grande,
Já sabem, podem subscrever ao canal, deixarem o vosso like e ativar as notificações. E também temos a possibilidade de, na descrição, temos os links para os meus livros que é em formato e-book para o Kindle, não esquecem disso. E também os links para as minhas redes sociais, que também estão disponíveis. Principalmente agora estou muito mais disponível no Instagram, tenho feito demasiados stories, por isso vão lá seguir-me também. Obrigada por assistirem, até à próxima.